Olá, ótima tarde para você, assinante Band Esportes. O G4 está no ar. Sejam todos muito bem-vindos. Em clima de retrospectiva, hoje o assunto aqui vai ser seleção brasileira. Vamos analisar o ano do Brasil, tanto nas eliminatórias como o desempenho na Copa América, que foi fraquinho, hein? Será que o futuro da seleção é promissor, com Dorival, sem Dorival? Será que a preparação para a Copa do Mundo de 2026 está no caminho certo? Dorival, como eu falei, é o melhor nome para o comando da seleção? E ainda vamos comparar a situação do Brasil diante de outras seleções importantes do mundo. Quem será que geraria dificuldade para o Brasil nesse próximo ciclo? Para falar sobre tudo isso e muito mais, estão aqui comigo ele mesmo, Paulo Massini. Olá, meus amigos! Arnaldo Ribeiro. Sem tanto entusiasmo, Massini. E Rodrigo Vessoni. Bom dia, boa tarde a todos. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar sobre seleção brasileira. Vamos colocar no ar aí a classificação das eliminatórias, como terminou o ano do Brasil nas eliminatórias. Não foi exatamente um ano exatamente bom, né, Arnaldo? Me ajuda aí. A Argentina termina como líder da competição com 25 pontos. Depois tem o Uruguai em segundo lugar com 20 pontos. O Equador em terceiro com 19. A Colômbia com 19 também. E o Brasil na quinta posição com 18. Depois vem o Paraguai, numa corrida de recuperação interessante aí, com 17 pontos. A Bolívia com 13 pontos. A Venezuela com 12. E hoje estariam fora da Copa do Mundo, oficialmente, o Chile e o Peru, os dois piores, com 8 pontos, 9 pontos e 7 pontos. Aí a classificação final desse ano das eliminatórias. Já começou o segundo turno, né, das eliminatórias, mas tem o ano inteiro de 2025 ainda com jogos, várias datas FIFA ao longo do ano. Massa, vou começar com você. Quando você olha Pimba, você olha ali a fotografia e vê o Brasil em quinto lugar, atrás da Colômbia, do Equador e até do Uruguai, vamos dizer assim, não é exatamente um negócio muito alvissareiro. Sendo que o Equador entrou com 3 pontos exatamente, menos, né? Considerando que o Equador unido, entrou com pontos menos. O Equador teria 22, né? Não é um ano exatamente legal da seleção brasileira. Então, mas eu me acostumei a olhar para trás. Para trásmente. Para trásmente, quem está aqui atrás? Que é o Chile e o Peru. O Brasil tem 18, o Chile tem 9, o Peru tem 7. O Brasil vai para a Copa, né? Que é o que importa. Essa que é a questão principal. O Brasil estará na Copa do Mundo para jogar 7 jogos. A gente vai olhar mais para frente quais seleções poderiam complicar a nossa vida. Qualquer uma pode complicar a vida do Brasil. As eliminatórias têm mostrado isso. O Brasil é um catado de muitos jogadores bons, que jogam bem nos seus clubes. Muitos deles, ou quase a maioria, jogam em clubes inexpressivos que não têm nenhuma aspiração, às vezes nas suas ligas, que é ou ir para uma liga ou ir para a Champions League, no máximo não cair dentro dessas respectivas ligas onde os jogadores brasileiros estão inseridos. E quando eles se juntam todos, é o que a gente estava vendo e viu, né, durante essa temporada da seleção brasileira. Para mim isso tem tudo a ver. Tem a ver com a falta do Brasil não forma mais o camisa 10, um jogador meia, um jogador com qualidade para jogar por ali. Então, uma hora tem que usar o Paquetá, que não passa de um jogador mediano, um jogador comum. Ou tem que usar o Rafinha, porque o Barcelona usa o Rafinha de meia. A nossa formação é deficitária. A Argentina forma um por um, cada time tem o seu, se bobear tem 2. Então, para mim, passa pela falta de expressão, de ter uma seleção realmente com jogadores protagonistas, são poucos da seleção brasileira, e tem também o modelo, né? Quando eles se juntam ali, aí é importante deixar claro que o Dorival, em quase todas as convocações, mudou pelo menos 4, 5 jogadores que se machucaram, que não puderam entrar. O Militão é um deles, só para citar um exemplo. São vários jogadores que ele convoca e que não podem servir a seleção. Então ele está buscando alternativa para as laterais, que é um problema nosso, grave também, outro problema da seleção brasileira. Cara, depois da queda do Diniz, que eu sei que os resultados foram ruins,
mas eu tinha uma esperança de que o Brasil tivesse um jeito de ser próprio, né? E com o Dorival é mais conservador, é uma coisa mais voltada para o resultado, e você pode pegar e olhar de novo a tabela de classificação, você vai ver que o Brasil sofre com qualquer seleção, em qualquer modelo, em qualquer jogo. Então, ou a gente olha para dentro, melhora a nossa formação, com jogadores mais capacitados para ter não só valência técnica e tática, mas valência física, o que é fundamental hoje em dia, ou a gente vai continuar sofrendo, né? Sofrendo muito, porque também, gente, uma coisa que está em estudo, que eu acho muito importante, quando você brutalece, quando você deixa o jogador mais bruto fisicamente, ele perde um pouco aquela sintonia fina, sabe? Aquela coisa do drible, do gingado. E eu acho que o Brasil está precisando buscar algo que mantenha uma qualidade física importante, senão não joga, mas que também possa incentivar esse refino técnico, o refino do drible, o refino da ginga, o refino de fazer as coisas diferentes, principalmente em espaços reduzidos. Toda seleção que o Brasil enfrenta, pode ser a da Guatemala, pode ser a da Alemanha, nenhuma delas vai sair abruptamente para o jogo. Todas elas vão ter uma preocupação defensiva grande, portanto o espaço é pequeno. E acho que é uma coisa que o Brasil precisa estudar. Agora, esse refinamento técnico da sintonia fina, que é uma coisa que nós sempre tivemos. A gente já citou aqui em vários programas quantos camisas 10 tivemos que não foram para a seleção. Vou citar alguns. Pita, ou que foram esporadicamente. Pita, Ailton Lira, o Neto foi para a seleção, mas, sabe, não são nomes consagrados. Edu Marangon, Edu Manga, Heriberto no São Paulo e tantos outros, que Zenon, né, que jogou no Corinthians, do meu amigo Vesta aqui, que tiveram alguma outra passagem pela seleção brasileira, mas que não são nomes confirmados e consagrados como os camisas 10 da seleção brasileira nos últimos anos. A última safra espetacular foi em 70, né, a ponto do Raí perder a posição em 94. Então, este futebol diferente precisa que o Brasil olhe para isso. Se a gente não olhar para isso, vai ser sempre isso aí. A Copa do Mundo é diferente, são 7 jogos, você pode ganhar todos os jogos de 1-0, você pode ser campeão a partir do mata-mata só nos pênaltis, sem fazer gol. Tem um monte de circunstâncias que te levam a buscar um campeonato mundial que pode, sem dúvida, acontecer, e o Brasil vai para a Copa, que é o objetivo principal. Só uma coisa, nem para discutir nada, é só em termos de ilustração e curiosidade. O Djalminha deu uma entrevista recentemente e disse... Djalminha. Ele falou, elogiando o Campeonato Brasileiro do Rodrigo Garro e tal, ele disse, esse é um jogador que a gente não tem na seleção, o único defeito dele é ser argentino, porque se ele fosse brasileiro, aí até no programa que ele estava participando lá da ESPN, ele falou, você tá falando sério? Pô, o Garro e tal, ele falou, a gente tem um cara como ele, que é mais ou menos o que o Márcio está dizendo, né? Um meia clássico, que pifa, o jogador e tal, e veio do Djalminha, que era um cara muito desse nível, que fazia esse tipo de coisa. Me chamou muito a atenção o Djalminha ter falado isso daí dele. Você lembrou esse nome? Tem um Alex, entendeu? São jogadores que passaram pela seleção aqui e ali. O Djalminha deu uma cabeçada no treinador do La Coruña, ficou fora da Copa. E é isso. Eu tenho certeza que nós precisamos olhar para a formação dos nossos jogadores. Jogadores que são trabalhados e formados na base como meias e que são colocados no lado de campo, porque de alguma forma esse virou um mercado de exportação. Exato, por que a gente não tem Rodrigo Garro? Porque a gente tem Estevão, tem outro tipo de jogador que tem mercado lá fora. Por que o Tadieres não vende Rodrigo Garro para a Europa? Porque não tem mercado. Por que o Palmeiras coloca o Estevão do lado do campo? Porque vai ter mercado para ser vendido. Então o Brasil passou. Guilherme, Exato, o Brasil passou a formar jogadores para exportação. O Brasil vende mais do que a Argentina. A Argentina exporta mais técnico e menos jogador. Que também é outro ponto para a gente refletir. Em termos de. Aí o Brasil compra no mercado argentino. É o mercantilismo do futebol.
E é exato, o Brasil está completamente perdido em formação. Não forma mais meia, não forma mais lateral, não forma mais centroavante. Isso tem reflexo na seleção principal. Forma zagueiro e ponta, porque a Europa compra para essas cifras E camisa gigantescas. 5, camisa 8 que não gosta de fazer gol. Que é o cara Isso, que fica isso a dando Argentina passe. também faz. Então. Só que na Argentina, esse tipo de jogador, de sistema, primeiro, ele foi referendado por um título mundial, que ainda tinha o Messi, mas esse tipo de jogador, qual a diferença do McAllister, do Bruno Guimarães? Pouca. Do Depou e do Paquetá? Pouca. É pouca. Esse tipo de jogador que faz todas as funções no meio, mas não faz exatamente gol. Então, a Argentina é uma referência relativa. A Argentina tem as mazelas internas dela. Ela teve agora, ela, campeã do mundo, ela pode falar. E ela tem fim. Aí, eu acho, ela não forma jogador só para exportação. Ela forma jogador porque tem uma cultura futebolística. Continua tendo. O Brasil não tem mais cultura futebolística alguma. Cada um por si e, sobretudo, o aspecto mercantilista à vista. É isso. Todo jogador talentoso de meio do Brasil vai para a ponta. A gente está falando do Estevão, que é o recente, o Rafinha foi isso, o Rodrigo foi isso, foi assim, é assim. Ou vai para camisa 8, né? Recua também. Exatamente. Ou vai um pouco mais para trás, né? Então, tem uma grande... E aí, os treinadores das seleções brasileiras, eles ficam nessa... É um punhado de... Há quanto tempo é um punhado de bons jogadores que não resulta num time? Muito tempo. Há muito tempo. E aí acaba o ano, o Brasil nessa posição, na tabela, sem jogar bem, sem ter um conjunto, sem ter, nesses últimos 2 anos, o principal jogador, tecnicamente, do Brasil, que é o Neymar, que é outro que foi para o lado do campo quando era menino, foi lá para o lado do campo, foi lá para a ponta esquerda. Né? Porque Então, tinha ali o último dos moicanos, né? O Ganso. Pois é. Na mesma era. Agora, Mas você... o Ganso tem mercado? Não. O Ganso jogou quantas vezes na Europa? Uma vez, foi bater e voltou. Então tem o Ganso tem mercado aqui dentro, né, no Brasil. Né? E joga bola, hein, cara? Joga, mas é uma Quando outra... você fala não ter mercado é porque a Europa não usa esses jogadores? Não, Nenhum. praticamente não usa. A Europa usa 3 camisas 8. Exato, Ela ninguém não tem joga nem com a 10 5 lá. nem 10. Ela tem 3 caras que fazem tudo. Né? É o Real Madrid, é o Modric, é o Bellingham. É assim O Rafinha tá fazendo o Barcelona meio milagre, né? É meio fora da curva, ir pra dentro, né? E meio que voltar às origens voltar às dele. origens. Mas também por uma situação específica. É um time que joga de uma forma muito específica, né? O Manchester City também joga um pouco dessa forma. Aí o De Bruyne é um 10. Mas são raros os times, né? O Liverpool joga sem 10. Um monte de time joga sem 10. Mas eu acho que aí tem uma situação que na tabela e no ano, a gente não vê do Diniz para o Dorival progresso prático. O Dorival falou que tem, que estamos evoluindo. Não, ele falou, ele assumiu... ele não... Até ele, para analisar o ano, eu assumi, como é que é? Eu assumi em 6º e terminei em 5º. É uma coisa assim. Mas o que acontece na seleção do Dorival, basicamente, é pouca derrota, pouca vitória, é muito empate e nenhum jogo bom praticamente. Né? Então, e acho que essa situação que a gente vai vendo e a próxima rodada eliminatória é aí desafiadora, Colômbia e Argentina, é que o treinador da seleção brasileira, e a gente achava que o problema talvez fosse o Tite em 6 anos, era também, né? Porque o trabalho do Tite no Flamengo mostra que o Brasil não estava bem servido de treinador naquele momento, é imaginar que talvez com uma troca de técnico essa coisa mude num passe de mágica. E não vai mudar. Não vai mudar. Porque não tem muito material, né? Eu só acho que, assim, esquece clube ou futuro, eu vou parar na eliminatória. Eu tenho essa caneca, é legal. Se eu colocar ela perto de um copo de plástico, ela vai ficar maravilhosa. Se eu colocar do lado de uma taça de cristal que o Tirone tem na casa dele, ela vai ficar feia. O meu ponto é, a eliminatória do Dorival, perto do que o Diniz estava fazendo, ela é boa. É uma boa eliminatória. Porque o Diniz estava fazendo a seleção perder jogos inacreditáveis, tomar gols inacreditáveis. O time simplesmente era um nada. Se eu comparar com a eliminatória do Tite,
90% de aproveitamento, pouco gol tomado, média de 4 gols por jogo. É uma eliminatória ruim. Então, depende muito da expectativa e realidade. Qual é a sua comparação? Então, se eu parar no Diniz, eu acho que o Dorival está indo bem com esse número aí. Assim, se você olha a tabela, se ele faz um gol no Uruguai, vou parar no último jogo, um gol, ele vira segundo colocado. E aí, talvez o nosso olhar poderia ter sido diferente com 20 pontos. Sim. E não com 18, sendo segundo. Então, é um pouco isso. Tem uma frase dele, até peguei aqui, ó. O trabalho está sendo realizado, mesmo que as pessoas não queiram enxergar. Os resultados, infelizmente, encobrem o que está acontecendo. Então, na cabeça dele, ele está enxergando o progresso que muita gente está com dificuldade, a gente tem um pouco de dificuldade para ver. Vamos colocar na tela aí um comparativo, né? Nos números do Fernando Diniz com os números do Dorival, e aí, a gente vai ver que sim, nesse aspecto evoluiu, mas eu vou falar algo mais sobre isso e quero colocar em debate. Os números da seleção com o Fernando Diniz foram 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 8 gols marcados, 7 gols sofridos, 38,8% de aproveitamento. Aí é ruim com caneca bonita do lado, com copo, com o que você quiser. É um aproveitamento inaceitável para a seleção brasileira. Aí vamos aos números do Dorival. 6 vitórias, 7 empates, 1 derrota, 22 gols marcados, 12 gols sofridos. 64,2% de aproveitamento. Aí é claro que, se você fizer a comparação, é claro que está bom. Mas aí eu pego a seguinte coisa que eu quero colocar em discussão, que tem a ver com uma parte do que o Arnaldo falou. O time do Dorival tem pouca vitória, pouca derrota, muitos empates, mas, abre aspas, pouco jogo bom. E aí, Massa, você falou, não, mas a gente vai para a Copa. Cara, tanto faz ir para a Copa. E aí a gente volta na velha história. A seleção brasileira é mais do que ir para a Copa, porque para a Copa vai. Né? A gente agora, com a eliminatória anterior, que o Brasil amassava todo mundo, ganhava de todo mundo, com 20 rodadas de antecedência estava classificado, é o Tite e tal. Chega lá, pega um time mais ou menos, cai. E acho que aí é a questão do trabalho do Dorival quando a gente projeta para frente. Esses 7 empates aí, se você vai para os pênaltis e perde como aconteceu na última Copa, tá fora da Copa. Exato. É isso aí. Agora, vem cá, eu acho que tudo isso, essas coisas têm a ver, para mim, com um modelo, um status quo que a CBF mantém e que está absolutamente ultrapassado. A CBF não se atualizou para lidar com a seleção brasileira como um produto do brasileiro. Ela lida com a seleção brasileira como um produto exterior. Surpreendentemente, a camisa que mais vende no mundo é a da seleção brasileira. Contando todas. Todas. Ainda é assim. Brasileiros? Sim. O que... Não, a minha pergunta é se é entre clubes brasileiros ou tudo. Ela vende mais que a do Real Madrid. Não, clubes brasileiros. Eu não sei dizer, eu não vi sim. completo, se é no não, mundo inteiro. Mas entre se você falar em... marcas brasileiras, uniforme de camisa de Brasil. Pensou em Brasil. Não é a do Flamengo, não é a do São Paulo, não é do Corinthians, não é do Santos, não é do Botafogo. É a camisa da seleção brasileira, que virou um produto para inglês ver, né? Literalmente. Então, aí você começa a juntar um distanciamento do que é a seleção brasileira, que não pertence mais a nós, não é mais do povo brasileiro, das pessoas. Você começa a juntar um modelo de gestão da CBF que sacrifica o clube, e aí quando o sujeito vê o clube dele prejudicado, ele fica a pé da vida. Né? E você começa também a compreender a pobreza da qualidade dos técnicos de futebol no Brasil, que é um reflexo desse abandono como gestão. Porque a CBF só faz política. E a política ela precisa servir, né, aos interesses de quem é o mandatário da vez. Então, dessa vez é o Edinaldo, amanhã vai ser o João da Silva, daqui um tempo pode ser o Ronaldo Fenômeno, não interessa. Se você não fizer essa política visando desenvolver o futebol, que é o seu projeto, que é a sua ideia básica de nascimento, a CBF nasce para organizar o futebol brasileiro, você vai gerando também esta falta de qualidade na hora que você tem que ter um treinador que tem que ser rápido,
ele tem pouco tempo de trabalho, ele junta jogadores que vêm com estilos e filosofias de trabalho diferentes do mundo inteiro. Muitos deles não sabem o que é jogar na seleção brasileira. Muitos deles, o cara tem o jogo da seleção brasileira, ele tem o jogo do time dele, ele vai dormir, porque o jogo é muito tarde e no dia seguinte ele tem que trabalhar, tem que acordar cedo. Então, esta falta de identificação tem tudo a ver com os resultados pífios da seleção brasileira nos últimos anos, porque há um largar, há um descompasso, há um deixar de lado. A CBF simplesmente coloca o treinador, vende os jogos e vamos que vamos. Ela não está preocupada com o desenvolvimento do jogo. Ela não está preocupada com a qualidade dos treinadores. Ela não está preocupada com ter uma liga, por exemplo, que fosse um pouco mais forte, a ponto de manter o jogador aqui, talvez com até 20 anos, 21 no máximo. Esta preocupação inexiste. E isso estoura neste mundo moderno e científico que a gente vive, na qualidade do jogo da seleção brasileira. Eu não tenho a menor dúvida. Por isso que eu queria, e na época dizia aqui neste programa, no G4, que é muito bom, se eu não estivesse aqui, estaria assistindo vocês. É o seguinte, se você não... você precisava de um modelo específico. O único treinador hoje no Brasil, ou brasileiro, que tem um modelo específico que deixa vocês arrepiados, é o Fernando Diniz. E não funcionou. Ficou claro ali que não funcionou. Talvez, com um pouco mais de tempo, funcionaria, mas ele foi posto lá esperando o Ancelotti. Perceba como não há uma unidade, não há um trabalho. O Tite foi mantido 6 anos porque ele tirou o Brasil do limbo, da lama na eliminatória. Rapidamente a seleção cresceu, lembra? Sim. Foi para a Copa do Mundo e depois foi mantido porque agora vamos dar o ciclo inteiro, os 4 anos, sobre o falso pretexto da continuidade do treinador. E nem ela, a CBF, percebeu, Tira, só para concluir, que o Tite já era este que vimos no Flamengo. E naquela ocasião, o diagnóstico é que a derrota para a Bélgica tinha sido um acidente. Sim. Poxa, perdemos ali um jogo, poderia ter empatado. A bola do Renato Augusto, se fosse 1 centímetro para dentro, você entrava e seria o Tite outra. tomou um vareio de um treinador aprendiz, cara, da Bélgica, que é menor que a Lapa, desculpa. Lembrando esse negócio, fala. É uma outra discussão, mas o jeito que é eliminatórias hoje, ela atrapalha um pouco o Brasil no sentido... Porque ela está tão grande, ela está tão espaçada que você não consegue usar as datas FIFA para fazer amistosos contra times europeus. Você fica pegando os nossos aqui. E aí você vai ser eliminado na Copa para time europeu. Sim. Porque você não consegue ter um parâmetro um pouco melhor, a eliminatória está muito grande, não sobra data, porque antigamente me pareceu, eu posso estar enganado, mas a impressão que eu tinha é que você fazia muito mais amistosos com outras seleções, né, de outras escolas, como a africana, europeia, do que agora não, você fica só com o sul-americano o tempo inteiro. Aí tá perto da Copa, vamos embora. Aí você pega o europeu e toma pau. E o seu parâmetro fica ruim aqui. Eu não sei. Essa discussão vai para a tentativa do Edinaldo de trazer o Ancelotti, daí ele falou, não, muito obrigado, veio o Diniz. E aí sai o Diniz, entra o Dorival, Arnaldo, que, bem ou mal, era o cara que tinha, nos últimos 2 anos, conquistado a Copa do Brasil e a Libertadores com o Flamengo, e a Copa do Brasil com o São Paulo. Se você fizer um recorte dos últimos anos, talvez seja, tirando o Abel, que não é brasileiro, fosse o treinador que mais venceu coisas importantes aí nos últimos, nesse recorte pequeno. Brasileiro, né? Você fala. Brasileiro. Brasileiro, técnico brasileiro. Aí, pumba, aí o cara vai para a seleção. E aí, onde é que eu quero chegar? Na questão do técnico estrangeiro e na questão da formação do técnico brasileiro. A gente está, teoricamente, com o cara em melhor fase no futebol brasileiro e é uma seleção que ainda não vai. É a história do técnico estrangeiro. Então, eu acho que a sinalização do Edinaldo desde o começo, ele não é burro. Por ele teria um técnico estrangeiro de nome à frente da seleção e deixou claro isso. Até para ele ter paz, né? Para ter paz e também porque ele sabe que o nível do técnico dos brasileiros ele é limitado. Né? Mas o Diniz aceitou sabendo que não era a primeira opção, o Dorival aceitou sabendo que não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção. O Dorival ainda, talvez, né, com uma fase da carreira já passou por tanto time e tal, seria lá o prêmio, a coisa final.
o melhor momento da carreira dele, mas convenhamos, a gente não consegue dizer que o Dorival nem é o melhor técnico da história do São Paulo, nem do Flamengo. História recente. Do Flamengo certamente não é, né? Você vai comparar com o Jorge Jesus, pode perguntar para o Rubro Negro, né? Então tem essa situação que me parece ser uma questão de tempo. Seja o presidente Edinaldo ou outro. O Brasil ter, enfim, a quebra do tabu de, numa seleção masculina de futebol, ter um técnico estrangeiro. Parece ser uma questão de tempo, de oportunidade. E o Dorival sabe isso. O Dorival, eu acho que vai se apegar muito, e por isso eu vejo para ele, o Vessone falou dos desafios de um técnico na seleção brasileira, para ele o desafio é um só agora, é ganhar da Argentina em Buenos Aires. Ou Ganhar da fazer Argentina... um bom jogo, empatar, sei lá. Ganhar, porque o futebol é resultado. Ganhar da Argentina em Buenos Aires, depois, ganhar da campeã do mundo em Buenos Aires, é um jogo que tem peso 20. E pode dar para ele... Fazendo o paralelo, é a Argentina ganhar do Brasil no Maracanã, vai. Foi assim que aconteceu. Uma pra... O Scaloni ficou por conta Isso. da Copa América, da vitória sobre o Brasil no Maracanã. É isso. Então, assim, se ele vence a Argentina em Buenos Aires, ele vai para a Copa. Se ele vai mal na... É sério. Se ele vai mal na próxima data FIFA, talvez ele não seja o técnico brasileiro na Copa. Ele sabe disso. Ele não é burro. Agora, o intrigante com o Dorival é que ele assume a seleção naqueles 2 amistosos contra seleções fortes europeias, que era um clamor, e o time vai bem. Aquilo... Foram os 2 únicos bons jogos da seleção. Pois é. O ano. Espanha e Inglaterra. Espanha e Inglaterra fora. Foi a excursão do Dorival e do Endrick, que é um outro nome para a gente discutir daqui a pouco aqui, porque sumiu, né? Mas foi o Endrick que fez os gols lá nos 2 jogos, né? Saindo do banco. E o time jogou bem, sobretudo contra a Inglaterra. Contra a Espanha tomou lá um apavoro, depois se encontrou, tal, não sei o que lá. Com a fórmula que o Dorival usou no Flamengo e no São Paulo, a fórmula tática, e que para ele talvez fosse uma fórmula mágica do sucesso, que é uma fórmula, guardando as proporções um pouco Real Madrid, sem meia, com 3 caras no meio que façam todas as funções, porque o Brasil não tem, né? E ele fez isso no Flamengo, só que ele tinha ainda um meia, o Everton Ribeiro, mas que jogava fechando o triângulo, e fez isso no São Paulo, que ele não tinha meia nenhum. E ele começou a seleção brasileira assim, e deu certo no começo. Só que aí, Vessone, não é nem esses 2 jogos e nem a eliminatória, é a Copa América que depõe contra o Dorival. A Copa América é tempo de trabalho, é convocar quem quiser, é você treinar, você não sei o que lá. E aí nem o Endrick já funcionou mais, né? Aí ele não perdeu na Copa América. Foi eliminado invicto. Essa derrotinha que a gente viu aí no quadro é do Paraguai na eliminatória. Mas ficou uma impressão péssima a Copa América. Pelo desempenho do time, pelos outros. A Colômbia jogou muito mais. Até o Rames lá deitou e rolou no Brasil, sentou na bola, fez uma pirueta e tal. E o Brasil foi eliminado nos pênaltis, mas sem jogar porcaria nenhuma. Vamos combinar. Não jogou com porcaria nenhuma. Com tempo para treinar, né? Isso que é mais... E aí eu acho... A cena final bizarrinha ali do pênalti, né? Isso, o abraço. Que ele é parte da disputa de pênalti, é uma cena simbólica importante, essa aí sim. E também ali, eu acho que, nossa, aquela Copa América deu tanta má impressão, porque essa má impressão também atingiu o melhor jogador brasileiro. E aí nós temos um grande problema, duplo. A desconfiança do técnico, ou sobre o técnico, não do técnico, e a desconfiança sobre o melhor jogador brasileiro na seleção, que é o Vinícius Júnior. Exatamente. Vamos falar sobre esse tema. Grande vencedor da Copa América foi Neymar Júnior. Não foi nem Dorival Júnior e nem Vinícius Júnior. Foi Neymar Júnior. Que foi uma ressurreição imaginária. Pois é. Machucado. Machucado, o cara voltou. A gente vai falar do Vinícius Júnior, mas eu queria... Massa. Como disse o Arnaldo, o Dorival não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção. Talvez a terceira, né? Acabou entrando lá. Você acha que o Edinaldo e a CBF, enfim... eles tratam dessa forma? Olha, a gente fica aqui, se a gente não conseguir nada, é isso mesmo, mas se pintar uma possibilidade aí, sei lá, o Guardiola enlouquece e quer ir para a seleção. É que o Guardiola é um exagero. Mas se ele tiver uma
uma janela de oportunidade, ele faria a troca? Faria. Faria porque ele não está preocupado com esses quesitos que eu acho que são fundamentais, que é o desenvolvimento da seleção brasileira e o desenvolvimento do futebol brasileiro e da CBF como a mentora, a gestora, aquela que pensa o futebol como existe em outros países. Com a Premier League, a Liga Inglesa, a Federação Inglesa, ela saiu de cena. Ela foi cuidar muito mais das Copas, das seleções, inclusive da base. E lá atrás, eles aumentaram o número de horas de treino, de jogos para a base, porque lá o jogador não tem para onde subir. Se ele sobe, tem uma seleção de jogadores e os caras vão jogar fora. Entendeu? São raros os talentos que conseguem furar essa bolha. Aqui não, aqui a gente tem isso a nosso favor. A gente põe lá o moleque, tanto que o Ramon convoca jogador, a gente fica bravo, pô. Você tirou o Hendrick do Palmeiras. É péssimo. Lá, você entende? Essa é uma outra questão. Essa é uma questão importante, fundamental. Então ele não está preocupado com nada disso. Se ele puder achar uma grife, um cara, entendeu? Se ele tivesse assim, putz, queria citar um nome de um treinador que tá por aí, que deu sopa, treinadores... Se o Klopp tivesse, né, Klopp, saiu pô. do Liverpool, não, topo dirigir uma seleção. Nossa, cara. Pô, Estaria né, aqui. tipo gente. Estaria aqui, seria Nossa Senhora. seria recebido de braços abertos, não só por todos. ele, mas por todos nós. Porque aí a gente ia ter a clara evidência, a palavra clara evidência, ela mostra isso, é a clara evidência de que os nossos treinadores, eles têm uma defasagem muito grande para os argentinos, quanto mais para os europeus, né? Os nossos campeonatos mostram isso. Os nossos campeonatos mostram isso quando eles se pegam lá, quando tem confronto entre eles. Veja, se você se fala muito, o Abel só fez sucesso porque caiu no lugar certo, na hora certa, ganhou e tal, mas, cara, olha o nível de conquista. Então eu vou tirar o Abel da boca para falar do Jesus. Olha o que fez o Jesus, rápido. Depois foi embora também, não foi um trabalho duradouro. Para não falar nenhum de outro, fala do Vojvoda. Arthur Jorge agora. Arthur Jorge. Então, Cara, você começa a perceber que entre os 5, 6, 7 primeiros do Campeonato Brasileiro, você não vai achar técnicos formados aqui, né? Porque ainda a gente sacrificou uma geração inteira de técnicos. A próxima que está vindo, a gente já não foi fácil para o Carpini, por exemplo, no São Paulo, né? Porque não existe um pensamento de que, olha, vamos... Um deles a gente também matou lá atrás, foi o Roger, está agora renascendo. E o Felipe Luiz, então, jogada aí, né? É isso, tem a novidade do Felipe Luiz, vamos ver quanto tempo vai durar e quanto tempo ele vai durar aqui, porque ele é bem relacionado lá fora. Então, se ele tiver as licenças adequadas, é capaz de não durar muito aqui também. Então, cara, quando você olha para esse cenário, o presidente da CBF, ele não vai pegar a base e fazer política para investir nisso. Ele vai pegar o que sobra aí no mundo, se sobrar qualquer um. Um técnico que trabalhou em várias seleções, o Capello, o Bora, né? São treinadores que trabalharam em várias seleções no mundo inteiro. Se tiver uma figura dessa dando sopa, ele vai para cima. E o Dorival sabe disso. Acho que sim. Que é o que o Arnaldo pontuou ali, que é fundamental. Sabe. Ele tá no fio da navalha ali. Bom, o Arnaldo falou sobre, e aí falamos bastante do Dorival, mas sobre o nosso principal jogador, o Vinícius Júnior, que fez uma Copa América ruim. Na verdade, na seleção não foi um ano bom dele, e também do Hendrick, né, que acabou sumindo de tudo que é lugar. Vamos colocar os números do Vinícius Júnior aí na seleção na temporada. Ele teve 37 jogos, com 5 gols marcados, 5 assistências, dos 2.316 minutos em campo, 231 minutos para participar de um gol. A verdade, Vessa, é que o Vinícius Júnior, com a contusão do Neymar, com não sei o que, alguém colocou uma coroa na cabeça dele e falou assim, agora é você. Você é o cara, você é a figura central da nova seleção brasileira, é com você que nós vamos. E é isso que aconteceu e talvez ele é um ótimo jogador, mas talvez não seja o extra classe como era o Neymar.
goste-se ou não do Neymar. Só que teve um agravante, né? Essa não era a única função dele e a única responsabilidade. Ele teve a luta contra o racismo também. Ele teve o lance de ser quase que obrigado a ser o melhor do mundo, ou ganhar a bola de ouro, e aquilo ficou na mente. Era muita coisa para um cara só. E o jeito que ele termina a sua participação na seleção brasileira é de alguém que estava acima do tom. As brigas dele, a confusão no último jogo, nos últimos 2 jogos, sobretudo aquela lá contra a Venezuela e tudo mais, você via que ele não estava no seu estado mental mais tranquilo possível ou que a gente se acostumou a vê-lo. Então, é muita coisa em cima de um garoto, que ainda tem muita coisa pela frente, e ele talvez sucumbiu. Ele não conseguiu suportar a essa situação toda que ele teve extra-campo mais o campo, e eu acho que termina um ano em baixa, perto do que era para ser. É aquela coisa dele no clube, ele na seleção, no clube está praticamente muito bem, ele ainda se vira muito bem, tem entrosamento, tem algumas outras coisas, mas o seleção dele, a coisa simplesmente não aconteceu. Mas me parece que um extracampo com muita história em volta dele, de alguma maneira o atrapalhou e eu repito, não é aquele comportamento normal, aquela contra a Venezuela ali, querendo quebrar o pau com os caras no banco, isso não é o Vinícius Júnior. Me parece que ele termina um pouquinho acima do tom nessa parte psicológica dele, viu? Agora, queira ou não, a não ser que o Neymar volte jogando bem, talará, esse negócio que eu falei que como foi colocado na cabeça do Vinícius não vai continuar. Não vai aparecer, sei lá, só se aparecer algum outro jogador que fala, bom, agora é esse. Não tem pinta. Pois é. Então, acho que o Vessone passou por um tema importante envolvendo o Vinícius, e às vezes ele é um caso raro mesmo, porque eu já vi muito jogador muito talentoso brasileiro, vou citar o que eu mais acho que se aproxima ao Vinícius, não se encaixar no papel de protagonista, não conseguir assumir esse... Não sei o perfil do cara. O cara é um craque, mas ele não é protagonista, não é dono do time, não é dono da bola, quanto mais da seleção brasileira, né? Que é o Ronaldinho Gaúcho. Sim. Ronaldinho Gaúcho foi melhor do mundo várias vezes. Foi um jogador muito melhor que o Vinícius Júnior, parênteses. Foi. Do ponto de vista técnico. Foi inclusive, né, essa questão do melhor do mundo que o Vessone falou, né? Carismático, não que o Vinícius não seja, acho que o Vinícius é um jogador carismático, mas que não se encaixava, nunca foi um jogador protagonista. Exatamente. Da seleção brasileira. E nunca quis ser, né? Nunca se quis importou muito pra ser. Eu acho que a Copa de 2002, quando ele chega como melhor jogador, Ronaldo e Rivaldo se recuperando de contusão, quem assume o protagonismo na hora daquele mês lá é Ronaldo e Rivaldo. E o Filipão sabia disso. Deixou o Ronaldinho Gaúcho como um coadjuvante importante. O Ronaldinho Gaúcho fez um ou outro bom jogo, foi expulso também, enquanto os outros, Ronaldo e Rivaldo, nos 7 jogos era ali. Eles decidiram a Copa. O Ronaldinho Gaúcho foi... Hoje não tem 3, não tem 2 acima para o Vinícius completar. A gente não tem esse luxo, né? E esse é um aspecto. Embora ele seja protagonista numa luta mundial contra o racismo. Isso é interessante. Mas tudo isso acho que, de alguma forma, pressionando, né, o Vinícius Júnior jogador. Ele joga numa faixa de campo que se ele não tem espaço, ele não anda. Exato. Então, aí que eu ia chegar. Eu acho que na seleção, o Dorival logo tratou de tirá-lo da linha do campo. Coisa que o Tite sempre... Porque o Tite veio futebol. O Tite fez isso no Flamengo. Botou todo mundo Os pontinhos. Os pontas. E o Dorival não gosta desse tipo de jogo. Ele muda. O Vinícius hoje joga com uma liberdade muito maior. Mais ou menos como ele tem no Real Madrid, sem o entrosamento. Só que não é uma questão simplesmente tática, é uma questão com o Vinícius. É tudo isso que você falou, Vessone. Acho que é uma carga muito grande. É uma situação de decidir jogos que não é exatamente, como o Tironi falou, a característica dele. Era do Ronaldinho, era do Neymar. Pegar a bola, o jogador vai pegar a bola, driblar todo mundo e fazer o gol. Não, é um jogador desta faixa, de uma faixa mais restrita do campo.
Ele é desequilibrante nessa faixa mais restrita do campo. Mas ele não é o dono do time, nunca foi e nunca será dono do time. Eu acho que não tem nem a característica técnica, quanto mais de personalidade para ser dono do time. Mas acho que isso todo mundo já enxergou. Ele tem uma dificuldade na sintonia final, né? Tem. Gol, né, cara? Já melhorou demais, mas ainda tem, né? Ele foi protagonista em Champions League, né? Já fez gol de título de Champions League. É até estranho a gente falar isso, mas é curioso, né? Porque estamos falando de um cara que fez gol em final de Liga dos Campeões, que por muitas vezes foi o melhor cara do Real Madrid. Claro. Então, mas assim, gente, assim, vamos lá. Trazendo para o mundo terreno. Gol em final... muita gente pode fazer. O Belletti fez gol no final de Champions, né? O Belletti é bom jogador também não Sim, é um mas, negócio, né? Mas o Belletti decidiu uma Champions, né? Não é só o gol. Eu acho que no Real Madrid ele nunca precisou lidar com isso tudo que a gente está falando. Sem dúvida. Porque ele nunca foi o cara do time. Mesmo depois da saída dos grandões. Embora abraçando todas as questões, racismo e tudo mais, mas é uma outra raia, né? Hoje ele é o mais importante, mas ele é um dos caras importantes do Real. Sim. Né? Ele teve lá ainda convivência com um pouco do Cristiano, com o Benzema, que foi o melhor do mundo naquela época dele. Mas assim, hoje tem lá Mbappé, Bellingham, mesmo Rodrigo. O estacionamento do Real Madrid tem uns 10 carros melhor que o dele, certamente. Tem, não tem? Deve ter. Então, eu acho que no clube ele não precisa lidar com todo esse... Tem que lembrar que a seleção brasileira está na maior fila da história de novo. Sim. E para sair de fila, não basta só a qualidade técnica, né? Tem um monte de coisas envolvidas, né? E acho que ele é mais vítima do que vilão desse momento da seleção brasileira. E talvez, não sei, se o Neymar voltar em nível médio e tal, alivia um pouco uma das cargas do Vinícius. Essa carga de ser o tal do dono do time. E esse o Neymar gosta dessa coisa. Chegamos nele. O cara que nem sequer jogou pela seleção brasileira, mas a gente tem que falar dele, do Neymar, né? Porque a presença do Neymar, ele mexe no cenário todo, né? Do Dorival, do Vinícius Júnior, de todo mundo. Vamos colocar aí na tela os números do Neymar desde a Copa de 2022. Foram 20 partidas, 6 gols, 10 assistências, 4 lesões, 526 dias afastado por lesão, e é isso que que acende a luz amarela, claro. Tessoni. Quase 2 anos. É um cara que, ao longo da carreira, embora tenha sido muito machucado, teve uma lesão séria lá na Copa de 2014. Depois ele ficou, tirando isso, não tinha muita coisa de lesão na vida dele, se levou lesões sérias, e aí uma série de lesões. É o metatarso, não sei o quê, até que teve essa lesão a mais grave da carreira dele, a segunda mais grave, talvez. Jogando pela seleção. Jogando pela seleção. Do Diniz. Então a gente está falando de um jogador que é excelente, é extra classe, se voltar jogando vai ser o melhor que todo mundo, mas que a gente não sabe em que pé vai voltar, em que ponto vai voltar. Qual é o Neymar que vai voltar, se voltar, quando voltar? Eu acho que até ele tem um pouco de dúvida. Nessa hora o jogador passa muita coisa na cabeça dele. Tem jogador que depois da entrevista fala, quando para a carreira, fala, eu achei até que minha carreira ia acabar. Os caras acham mesmo, sobretudo lesão de joelho, e a dele não foi uma simples lesão de cruzado, teve ali aquelas outras coisas em volta da lesão do LC lá do cruzado dele. Eu acho que falta essa confiança. Você tem, normalmente, volta de lesão desse tipo. Você tem lesões musculares, porque sua perna, até se acostumar de novo, às vezes uma está menor que a outra. Tem esses déficits todos que acontecem depois que o cara fica muito tempo parado. Tanto que ele tentou voltar depois da lesão e teve uma muscular pelo Al Hilal, não conseguiu sequer fazer alguns jogos. Então, ele ainda vai ter essa demanda. A cada jogo da seleção, a nossa saudade dele ou a vontade de vê-lo em campo aumenta um pouquinho. Porque é aquela coisa lá, você tem lá uma situação na sua vida lá, as coisas não estão acontecendo, vai te dar saudade do que você... Puta, eu tinha ali uma coisa, não estava tão boa, mas, do jeito que está agora, era melhor anterior lá. O Tironi trocou o carro dele esses dias, começou a dar um monte de problema. Ele falou, meu carro anterior era mais legal, eu tinha ele com alguns problemas, mas ele me levava o tempo inteiro, eu não precisava ficar pedindo carro reserva.
Então, acho que é um pouco isso. O Neymar, ele é um cara que ainda parece ser necessário para a seleção, porque os outros não conseguem falar, deixa esse cara descansar um pouco. Só não tem uma consegue. saída pro Neymar. É voltar ao Brasil. É. E jogar no Corinthians, quem sabe, fazer a dupla Memphis-Mar, já pensou? Memphis-Mar seria uma bela dupla, no sonho da brincadeira, quem sabe? Em qualquer lugar, em qualquer clube popular ou do Santos. Então, não importa, voltar ao Brasil. Por quê? Porque aqui ele vai, entre aspas, reinar. E vai ser, se tem uma coisa que o futebol brasileiro está bem desenvolvido, é na questão do desenvolvimento físico e dos jogadores. Porque para jogar aqui, você precisa estar com a ciência em dia, senão os seus jogadores vão vomitar em campo, passar mal, tudo isso aí. Então, ele precisa voltar ao Brasil, não importa onde. Ele vai ser tratado e vai jogar quando ele estiver bem. Aos poucos ele vai readquirindo uma coisa chamada confiança, porque aqui vai ter também um olhar especial quanto a ele, a forma como ele vai ser tratado como ídolo, né? Tem um carinho que vai torná-lo ainda mais menino Ney. E é nesse lugar que ele vive, é neste ambiente que ele se prolifera. Não é no mundo profissional como um jogador formado, já adulto, né? Porque, cara, com 500 e tantos dias sem jogar, vai ser muito difícil o Neymar voltar a Essa é a ser realidade. aquele que ele foi. Então, lembrando, não é ele- mais um menino, apesar Não, de só brincar do menino sim, Ney, ele faz 33 em fevereiro, não é exatamente. mais menino. Então ele vai chegar para uma Copa do Mundo com 34. Isso. E Então, devido de contusão séria. Isso, etc. então É outra ele história. precisa vir aqui para o Brasil jogar 40 jogos, 45 jogos, ir readquirindo a confiança, porque senão vai ser quase impossível contar com ele para a Copa do Mundo. Estamos de volta com o G4, gostamos de prateleiras, né? Onde a gente coloca cada time e tal. Vamos fazer a prateleiras com a seleção brasileira em comparação com outras seleções. Sério? Sério. Olha lá. Então é assim, a gente vai colocar os escudinhos ali, dizendo se o Brasil passa o carro nessa seleção, se dá jogo ou se não vê a cor da bola. Tá. É extremo, prateleiras extremas. Uruguai, dá jogo, Dá jogo. como tem dado. Dá jogo. Alguma dúvida? Dá jogo. Colômbia, Dá jogo. dá jogo. Dá jogo. Argentina, eu vou ser polêmico, dá jogo. Dá jogo, também acho que dá. Dá jogo também. E vai ser Dá pra pôr na linha branca ali, entre, sabe assim? entre dar jogo e não ver a cor da bola. Parar Aí, ali, ó, aí. na meiuquinha ali, tá bom. A gente vai fazer uma Aí, ó. meia prateleira, hein? Nada com Meia bom. prateleira ali, ó. Espanha. Dá jogo também. Já deu. Não, acho que tá como a Argentina. Também acho. Como a Embora Argentina. tenha dado O amistoso, né? o amistoso, acho que melhorou a seleção. Na meia prateleira ali, ó. Junto com a Argentina. Eu acho. O que vocês acham? Não sei. Não, vai, tudo bem. Inglaterra. Dá jogo. Passa o carro. Inglaterra tinha um amarelão. Não passa o carro. Passa. Não, então eu vou passa o carro colocar. em ninguém. A minha sugestão é entre o dar jogo e o passa o carro. Tá bom. Fica naquela linha de cima, Na linha né? de cima. Só, a linha... só pelo histórico, não pelo que Não, joga. não, fala aí. Se você é Pela contra, eu não freguesia, quero tá. impor nada a ninguém, por favor. Sou um democrata. Não, tá bom assim. ali. Tá bom. Tá bom. Portugal do Cristiano Ronaldo e sua turma. Dá jogo. Eu acho que tá entre Argentina e Espanha. Pode botar ali na mesmo? linha. Ah, sim. Aonde? Jogador bom. Onde tá a Entre Argentina? não ver a cor do bola e dar jogo. Então tá. Alemanha, dá jogo atualmente. Dá jogo. Olha. Dá jogo, vai. Dá jogo. Agora, Aí pode deixar agora pra começa a baixo, ficar aí. engraçado. França, Mbappé em uma fase, hein? Ah, Vamos mas ver a cor da importa. bola. eu fico embaixo. Eu não acho que não vê a cor da bola. Também. Eu tô. França? Claramente assim, não vê a cor da bola com tudo. Sem estar na linha, não. Desses aí, todos, é o que mais É. Itália. dá jogo. Dá jogo. Pra mim tá na Inglaterra lá.
Quase mais que a Não, Inglaterra. pra mim, pra Só que cima. é o contrário da Inglaterra. Sobe. Dá jogo. Quando tem time ruim, é difícil. É verdade, dificulta pra nós, é verdade. E aí, Holanda. Dá jogo também. Dá jogo. Com o Memphis ou sem? Tá melhorando. Vai, Melhorou com sem com melhorou, Memphis ou sem? Memphis melhorou ou sem sem? o Memphis, né? Com o Memphis, vai, Memphis. Com o Memphis, não vê a cor da Ah, Então tá aí as prateleiras. Bom, ou seja, falando, não, a situação é terrível, não sei o quê, mas o Brasil, na verdade, não tem ninguém que passa o carro no Brasil. não tem. Historicamente não tem. E aquilo que a gente falou, né? O Massinha até citou no início. Você pega lá uns empates do rival. Pega a Croácia, empata, perde nos pênaltis. É que o nível é muito parecido. É que ele é capaz de... A seleção brasileira é capaz de endurecer ou jogar ou ganhar da França e se embaranar com um time que é... Que é médio. Que é... É isso. Mas vocês acham que daqui até a Copa... As duas eliminações das Copas foram para seleções não exatamente aquelas... Sim, não, né? não pelas grandonas. Bélgica e Croácia. Né? Sim. Tinham bons times, mas não exatamente as seleções... A gente nem botou Bélgica e Croácia aqui, A né? eliminação para a grandona foi glorioso 7-1, né? Nossa. Aí, rapaz... Aí fica... Foi pré-Tite, né? Agora, põe de novo a tela aí, com as prateleiras. Não, eles jogaram fora já. A gente desvirtuou tudo e colocar todo mundo numa meia prateleira aí, mas só acho que ficou bom. Ficou bom. Eu ainda forcei a mão ali, botei a Inglaterra lá em cima. Então, diante de tudo, para a gente chegar nos finalmente aqui, o quadro não é exatamente bonito, mas tem futuro ou não? Assim, pra Copa do Mundo? Assim, pensando em outras coisas também, Massa. Você vai ser campeão. Pensando em outras coisas. Claro, são jovens, muito jovens, mas tudo bem. Tem o Endrick que está meio sumido aí, tem o Estevão. Será que não vai ter uns jovens de uma geração que possam chegar lá? Não vai. Eu vou lembrar 2010, que era a Copa que todo mundo queria que o Neymar fosse, não foi. E o Ganso, né? E o Ganso. Será que essa turma aí... O Brasil cai para a Croácia... Quantos anos vai ter o Estevão na Copa? Já vai estar na Europa? Sei lá. 21. O Endrick, será que ele não vai melhorar? O Henrique sumiu, né? Você viu? Tiraram ele do Senna. O Brasil caiu para a Croácia nas quartas, certo? Certo. Estava a 5 minutos de uma semifinal de novo, né? Sim. Com todos Sim. os problemas e tal. Então, isso é uma seleção. Por causa de 5 minutos ali, uma bobeira, você toma um empate. Era para acabar o jogo ali. O Brasil estaria numa semifinal. Você citou o Estevão. O Estevão é o terceiro reserva hoje da seleção. Sim. Mas é que eu tô falando pensando... Por causa do lugar onde ele temos joga. um ano E o e tal Dorival não... Tem uma concorrência. Exato. E os caras não pensam nisso, né? Tirar o cara de lá... Já e colocar tiraram o pra Rafinha dentro. de lá, pelo menos. É Senão isso. seria mais um concorrente. ali. Senão seria um quarto. Muito bem, ficamos por aqui, hein, no G4 especial Seleção Brasileira. Boa tarde para todo mundo. Tchau.